E aqui vai o terceiro canal, a voz. Mas como assim a voz? Se eu estou falando de canais não verbais? Sim, porque eu não estou falando de verbo, eu não estou falando da palavra em si, e sim como ela é expressa. Vejam só, através da voz, através da intensidade da voz, do volume da voz, do tom da voz, a gente consegue identificar incongruências. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, quando a pessoa está sendo incongruente com o que ela está falando, o tom de voz dela muitas vezes tende a baixar e até ficar mais... o volume da voz baixar e o tom aumentar. O que é o tom aumentar? É a voz ficar mais fina, né? Um exemplo, vamos supor que eu peguei alguma coisa que alguém escondeu, uma comida, né? Acontece muito disso. Eu botei uma comida na geladeira aqui, foi você que pegou? Não acontece comigo porque eu moro sozinho. Mas, um exemplo, Alex, você pegou a comida que estava aqui na geladeira? E aí, sendo eu a pessoa que realmente pegou, mas que não quis assumir, eu falo, não peguei nada não. Olha como minha voz abaixou o volume e ficou fina, como se quisesse esconder a verdade, né? Não peguei nada aí não, foi não. E meu tom de voz, olha como é meu tom de voz falando. Tu fez dentro do percentual, então, permitido. Eu fiz. Permitido. Eu fiz. Permitido. Eu fiz. Permitido. Eu fiz. Na época, sim, senhora. Ministro. Então vejam que a voz da pessoa, para vocês entenderem, porque eu trabalho também com hipnose não verbal, as pessoas falam muito, como é que você trabalha com hipnose não verbal? Você diz que hipnotiza de forma não verbal e você faz sons com a boca. Então eu explico exatamente, é uma explicação, isso também explica com relação a essa coisa do que é a voz, o pitch da voz. O que é o pitch? É exatamente o tom, se está mais grave, se está mais agudo, e o volume da voz, se está mais alto ou se está mais baixo. Isso não significa verbalizar, você está dando um estímulo diferente, entendeu? Então a voz também denota quando tem incongruências. E por que a voz fica fina? Simplesmente porque você quer esconder? Também, mas tem um outro detalhe. Toda vez que você é afrontado, sempre acontece o mecanismo de luta e fuga que existe na gente, que é como se fosse um programinha que já está instalado na gente e que a gente é confrontado, e quando a gente reage a esses estímulos, os nossos mecanismos de luta e fuga começam a disparar descargas de hormônios que tendem a contrair a nossa laringe, né, quando a gente fica nervoso. Então por isso que a gente fica meio assim, porque tá nervoso, não quer falar a situação e comprime, é uma coisa involuntária. Então dá para perceber quando está tendo incongruência através dessas mudanças no tom de voz e no volume.